Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje fala sobre energia limpa, renovável, que não polui o meio ambiente e ainda pode trazer redução no valor da conta para o consumidor. Os especialistas afirmam que a energia solar é a fonte de energia renovável com maior potencial no Nordeste. Nossa região recebe uma grande quantidade de radiação, o que torna possível a instalação de grandes usinas solares fotovoltaicas. As vantagens de instalar esse tipo de energia em pequenos terrenos, telhados e fachadas, você vai ver com a gente a partir de agora. E tem mais, viu? Desde janeiro deste ano passou a valer o Mercado Livre de Energia, ou seja, empresas e grandes consumidores podem contratar energia de qualquer concessionário, permissionário ou autorizado. Isso vale, por exemplo, para padarias, supermercados, hospitais, hotéis, escolas, indústrias e outros estabelecimentos. No programa de hoje, vamos destacar a Croma Energia, que atua no desenvolvimento de geração de energia limpa e renovável para todos os tipos de consumidores em alta tensão. Estamos com o CEO, Rodrigo Melo. Muito obrigada, Rodrigo, pela participação aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Prazer meu. Que bom. Olha, gente, a Croma está há mais de 15 anos no mercado. É a primeira comercializadora de energia do Nordeste e a gente quer saber onde estão esses projetos na nossa região, Rodrigo. Pois é, nós temos projetos, temos 6 gigawatts em projetos envolvidos, né? E temos projetos em funcionamento, em operação, no Ceará. Entregamos agora em Pernambuco um projeto de 100 mega, nos orgulha muito. A gente estava em débito com Pernambuco, nós somos pernambucanos. Então a gente entregou agora, são 101 megas na cidade de Flores. E é isso, estamos nesse mercado desde o início, né? Fomos os pioneiros aqui, os primeiros. E agora surfando essa onda de energia renovável, ESG, sustentabilidade e economia, principalmente, né? É que a gente sempre tem curiosidade de saber como são esses projetos, como eles são vendidos e para quem eles são vendidos. Pois é, agora a legislação, a partir de janeiro desse ano, caiu os marcos de limitações, né? A gente tinha uma barreira muito grande de entrada, quem tem uma demanda contratada mínima de 500 kW e agora caiu. Basta você estar em alta tensão que você consegue ter a chance de comprar energia renovável. Muito empresário queria fazer isso, mas não sabia como, né? E agora você tem uma modalidade contratual, onde você simplesmente faz um contrato com empresas que são agentes do Mercado Livre e tem o benefício de economia e sustentabilidade. E basta estar conectado em alta tensão. Isso abriu um enorme leque de grandes empresas que não podiam entrar, né? Então, estamos falando de pequenos supermercados, até academias de ginásticas, clínicas, uma série de consumidores que estão agora entrando e estão restaurantes. É uma festa, né? É uma revolução silenciosa, porque o pessoal, algumas pessoas queriam entrar, não sabiam como, às vezes não tinham telhado para instalar painéis, não sabiam como, né? E agora a gente chega neles e estão em alta tensão, estão pagando aquela demanda contratada lá, a concessionária, no caso aqui a CELP, e aí você tem uma energia. A gente vai detalhar tudo isso no programa de hoje. A gente vai mostrar, inclusive, o site, né, da Croma Energia, para que todo mundo entenda como é o trabalho que vocês fazem, né, em várias regiões aqui. A gente, aqui, Mundo Croma, né? Tem, por exemplo, você falou agora sobre esse grande investimento em usinas solares em Pernambuco, na cidade de Flores. A gente vai detalhar daqui a pouquinho. Então, esse aqui é um caminho para que as pessoas descubram o tipo de trabalho que a Croma faz. Até porque vocês atuam muito aqui na nossa região, gente, e o Nordeste recebe uma grande quantidade de radiação solar, o que torna possível a instalação de grandes usinas solares fotovoltaicas. Como é que a gente pode entender, né, essa capacidade instalada de energia solar aqui na nossa região? Olha, era aquele sentimento filho do empresário, né? Você tem sol, você está na região que é mais beneficiada pelo sol, né? Então era natural a pessoa dizer, poxa, se eu tenho aqui sol, por que não explorar e não utilizar esse tipo de energia na minha empresa, né? Então o potencial é gigantesco, a facilidade e a velocidade de implantação da fonte solar é um destaque, né? Hoje você vai fazer uma eólica, você fica longe do centro de consumo, você tem que ir para
lugares altos, lugares onde tem vento. Explorando o vento. Explorando o vento, que é o recurso mais limitado. E aí não, você no sol, você tem a facilidade de estar instalando perto do consumo, numa velocidade rápida. É uma fonte que tem disponibilidade muito rápida. Cada ano a nova tecnologia mais moderna estão chegando com preços mais competitivos. Isso faz com que o Nordeste seja beneficiado, né? Nós somos, sem dúvida nenhuma, a vocação do Nordeste é para a energia renovável, é para a energia solar. E você tem ideia, em alguns momentos do dia, o Nordeste exporta energia para o Sudeste. Estamos com energia aqui favorável, sobrando, isso beneficia demais o nosso mercado, né? E quando chega o período chuvoso? Olha, quando a gente fala período chuvoso, a gente às vezes confunde, né? A gente está aqui no Nordeste, acha que é o período chuvoso daqui no Nordeste, né? Mas na matriz da energia, começa em novembro e termina agora, estamos terminando aqui. Aquela música Águas de Março, né? Fechando o verão, exatamente falando do período chuvoso. Bom, além da capacidade de geração de energia solar, a gente também tem abundância do silício no solo, que é a matéria-prima utilizada na indústria fotovoltaica, não é isso? Isso, exato. O Brasil é beneficiado, a gente tem jazidas aqui, né? Apesar de que a tecnologia é dominada pela China, né? Hoje é difícil competir com a China na parte de painéis. Pois é, aqui no Nordeste a gente tem, por exemplo, Bahia, a gente tem Ceará e vem Pernambuco. A gente está nessa ordem em relação ao número de sistemas fotovoltaicos, por exemplo, potência instalada e investimento também. Qual é a nossa realidade aqui de Pernambuco em relação aos outros estados? Hoje, Pernambuco, a gente está um pouco atrás por causa dos pontos de conexão. Então, quando a gente vai fazer uma usina de grande porte, a gente tem que estar num ponto de conexão que possa escoar essa energia. Então, Pernambuco não tem tantos pontos de conexão como o Ceará, como a Bahia. Então, a gente realmente está um pouco atrás, mas estamos chegando, a gente está fazendo, né? Estamos explorando o que tem, né? E trabalhando para que venham mais pontos de conexão que facilite também as novas usinas, que é tão interessante um investimento no sertão, feito esse que foi feito, no sertão do Pajeú, a quantidade de empregos que foi gerados, o legado que deixa para a cidade de uma obra desse porte, de qualificação de mão de obra, de treinamento, isso é muito interessante. É possível a gente saber qual é a cidade, né, que lidera essa capacidade de geração de energia solar aqui no Nordeste? Olha, é difícil, isso é um dado difícil, né? Mas eu espero que seja Flores, tomara, né? E como é que é feita essa avaliação, por exemplo, para a instalação de um sistema de energia solar? Um sistema ou uma usina? Um sistema. A gente está com algumas imagens aqui, né? A gente tem placas, a gente tem usinas, a gente tem um sistema. Se o senhor puder explicar isso para a gente. Olha, ainda existem, você precisa ter telhado, né? Se você quiser instalar na sua residência, por exemplo, falando da residência, você tem que ter um telhado que suporte o peso dos painéis, né? E que tenha uma área, ainda se usa muita área para geração, né? Então, se você tem um telhado menor, é melhor você ir para uma modalidade contratual, onde você pega uma usina remota e consegue aquele desconto na sua conta. Mas se você tiver um telhado apto, eu indico sim a instalação e estudar isso. Com certeza é uma boa solução. Bom, e todo mundo pensa logo, né? Onde? No bolso, né? No custo para instalar placas ou usinas, esse sistema. Vocês fazem essa avaliação quando vocês são demandados por projetos? A gente faz um estudo da conta e indica a melhor solução. Nem sempre é a instalação de painéis. Às vezes a modulação, por exemplo, em alta tensão, com certeza a migração para o Mercado Livre dá um benefício de 30% a 35% para a economia da conta, sem precisar investir. Quando você está em baixa tensão, você tem a solução de você mesmo investir painéis ou você entrar no consórcio, numa associação de uma usina remota. E ali você vai ter um benefício em torno de 15% da economia. E a partir de quanto a gente pode ter uma ideia de instalação numa casa? Eu sei que o senhor atende grandes consumidores, empresas, mas, por exemplo, para o nosso público que está interessado em fazer essa migração. Olha, isso depende da casa, né? A gente tem padrões de casas distintos em Recife, né? Você tem que entender, uma casa está localizada num certo bairro, no sertão, ou no outro município, né? Mas um padrão médio de uma residência, um kit solar está em torno de R$100 mil. Na realidade, a conta é o seguinte, você vai investir, você vai tirar aquele investimento entre 3 e 5 anos, dependendo da bandeira tarifária. Bom, então, para instalar os painéis solares, né, numa casa é preciso ter uma estrutura, o senhor já explicou qual é a estrutura, a gente também está pensando na economia, percebendo o bolso, mas a gente precisa também ter a ciência de quanto a gente vai gastar ao longo do tempo, né? A gente
tem que fazer essa programação, essa conta. Isso. Então, para que ninguém se espante, depois de 3, 5 anos é que vem aí essa equiparação. É isso? Pensando que a vida útil de um painel é 25 anos, né? Então, você vai ter esse payback ali depois desse período e depois você vai ficar pagando apenas a taxa de disponibilidade para a distribuidora, que é um valor mínimo de 100 e poucos reais. Era justamente isso que eu queria saber, porque quando o cliente contrata uma energia solar, ele fica livre, por exemplo, de bandeiras tarifárias, condições externas, né? Além do que ele paga no começo, ele precisa continuar pagando alguma tarifa? Ele paga a disponibilidade pelo serviço de distribuição, que está em 100 kWh, né? Na solução geração distribuída. Na solução Mercado Livre, ele paga a demanda contratada, apenas a demanda contratada e algumas pequenas taxas, e nessa demanda ainda tem um desconto, dependendo do produto que você está comprando. Agora, o que a gente percebe é que os condomínios, por exemplo, cada vez mais os condomínios residenciais, eles estão adotando práticas de economizar dinheiro, claro, né? Até porque tem os condôminos. Como é que tem sido a procura dos condomínios para a instalação de energia solar? Com essa abertura de janeiro, a gente costuma dizer que é uma moda, né? Então, o que é que está na moda mesmo? Na moda é o seguinte, os condomínios agora perceberam que eles podem concentrar a medição, unificar a medição. Algumas construtoras já estão nesse processo com os prédios novos. Os prédios antigos é mais difícil, porque cada um já tem sua geração, já tem sua solução, todos os apartamentos, mas os prédios novos eles concentram a medição numa única medição e ali eles fazem o rateio da conta, como é o gás. Pronto, eu ia perguntar como é feito o rateio aí entre os moradores. Como é o gás, né? Então a gente tem medidores individuais de energia e ali no final do mês já há o rateio. A vantagem é que você vai ter a economia enorme, desses 30%, 35% da economia, e você já pode partir com um prédio com a SG, né, dizendo que é um prédio verde, né? Já tem algum marketing nisso, né? Quando o condomínio escolhe, né, esse tipo de energia limpa, solar, os imóveis ficam mais valorizados, né? Isso. E já existe uma consciência nisso, né? Já vê consumidores com essa consciência, né? Para os prédios que estão em construção, a Croma tem algum padrão específico, oferece algum diferencial? Temos, já estamos com algumas parcerias com algumas construtoras que vai lançar já esse produto, né? E aí o que acontece é que a gente faz toda a assessoria, faz toda a identificação do melhor produto, desde o início da obra até o final, quando está entrando, né? Então a gente acompanha, a gente vê, a gente sabe que tem uma rampa de crescimento de consumo, não é assim, você entrega o prédio, todo mundo entra de vez, né? É preciso ter esse controle, e toda a parte de projetos, nós também damos toda a consultoria de como fazer isso. Então, o empresário, você está aí, que quer fazer seu prédio verde, o construtor, que consulte a gente dá todo o suporte para você. Bom, e quando a gente tem um condomínio que tem essa característica, é difícil haver uma migração dos moradores para outros prédios, né? Até porque eles valorizam essa questão ambiental também, de sustentabilidade. Pois é, a economia, né? A economia, hoje em dia, está todo mundo preocupado, né? É um ponto que é dor de casa, sabe, né? Tá ali o custo, né? Então, você tem um prédio que você vai estar economizando 30%, dá até para pagar um pouquinho mais caro, né, esse apartamento, né? Dá para esticar, melhorar o padrão de vida, né? Isso. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o mercado livre de energia, ou seja, empresas e grandes consumidores podem contratar energia de qualquer concessionário, permissionário, autorizado de energia elétrica, né? De energia de várias formas limpa, renovável. As vantagens, por exemplo, para padarias, supermercados, hospitais, hotéis, escolas, indústrias e outros estabelecimentos. A gente volta rapidinho, até já. O Poder e Negócios está de volta falando sobre energia solar, mercado livre de energia, o impacto para o bolso do consumidor e para o meio ambiente. Estamos com o CEO da Croma Energia, Rodrigo Melo. A Croma é uma empresa que atua no desenvolvimento de projetos de geração e na comercialização de energia para vários tipos de consumidores. E a gente vem falando aqui ao longo do programa, né, que desde janeiro o mercado livre de energia está aí permitindo que empresas e que grandes consumidores tenham a liberdade de escolher os fornecedores, né? A gente tem que sempre frisar que são consumos, né, de alta tensão, eles estão livres aí para fazer esse consumo, são empresas que
estão à procura de benefícios econômicos, mas também de sustentabilidade. Né? Como é que ficou a concorrência depois de janeiro? Pois é, a gente está recebendo uma consulta enorme, né? Nós praticamente 50 consumidores novos por mês. Então, a avalanche, né? Nossa. Não é tão rápido, você não é assim, eu vou a partir de amanhã, eu já estou no ambiente livre, não. A gente tem que ter 6 meses esse processo para entrar. Mas o que está acontecendo muito é que o seu concorrente já foi, né? Você tem uma concorrência, você está no supermercado, você está na padaria, você está o que foi, já foi, está tendo 30%, 35% da economia e você no seu negócio, você diz, poxa, eu estou ficando atrás, né? Eu tenho que partir também para essa solução, né? E é muito bom porque o que acontece é que depois do período de desconfiança, né? A pessoa vai meio cismada, será que é isso mesmo? O que é que vai acontecer, né? Será esse mundo novo? Mas depois de 1, 2, 3 meses, o que a gente vê é a ampliação, o pessoal, as indústrias aumentando linha de produção, isso fomenta o mercado, fomenta a indústria, indicação de clientes, né? Porque você tem um pouco mais de liberdade para consumir energia, para gerar o produto ou serviço, né, com o qual você ganha a sua vida. É isso mesmo? Pois é, a gente fez um exemplo, a gente fez um teste com uma cadeia de restaurante. Aí o cara com medo, ele disse, só vou fazer o primeiro restaurante para ver. No segundo mês ele já vou fazer tudo. Porque ele vê que realmente o bolso dá o sinal, né? Bom, a vantagem da migração, a gente sempre fala para a energia solar, é a redução do custo, porque os contratos são mais baratos do que os contratos atuais do mercado. Estou errada? Exato. É isso aí, né? Como é, por exemplo, para uma padaria, para um supermercado fazer essa migração na prática? O caminho é muito burocrático? Olha, a gente assume tudo por ele, não é burocrático. Ele vai fazer, a gente primeiro vai pegar a conta dele, fazer um estudo, dizendo, olha, na tua conta eu estou enxergando que você pode economizar 35% de desconto. E aí ele diz, ok, vamos em frente. Daí a gente assume todo esse processo, demora-se praticamente 6 meses, porque a gente tem que comunicar à concessionária que ele está conectado, que ele a partir de 6 meses não vai precisar mais da energia da CELP, por exemplo, tá? Mas vai ser contratada de nós na energia. Só que, para ficar mais fácil o entendimento, ele separa o frete do produto. Então, hoje está tudo junto, misturado. É como se você chegasse, ó, a partir de hoje o produto, a energia vai ser da Croma, mas o frete é da CELP. Então, a gente utiliza a CELP para distribuir a energia, para jogar a nossa energia para o consumidor. No caso, a gente está se referindo à Neoenergia, né, aqui em Pernambuco. Quando a gente fala de consumidor de alta tensão ou média tensão, a gente se refere a um consumidor que paga quanto por mês de energia, em média? Olha, acima de R$5.000. Então, a gente recebe, hoje já tem clubes entrando, né? Já temos vários clubes que o consumo é menor, né? Então, a gente está vendo cada vez mais esse número vai diminuindo, porque a vantagem é muito grande, né? Um exemplo de energia limpa, né? Em grande escala, a gente vem falando aqui desde o início do programa, é na cidade de Flores, no sertão do estado, onde foi inaugurado um complexo, gente. É um complexo solar, São Pedro e São Paulo. Isso. Isso, a obra foi entregue através de uma PPP, uma parceria público-privada? Com a Compesa, né? Então lá a energia está sendo gerada, tudo para atender as unidades da Compesa. E nós começamos a operação em janeiro agora desse ano. E, enfim, foi um investimento enorme, um investimento de 340 milhões na cidade de Flores. E a cidade mudou, né? E é para garantir... Quem é do sertão do Peju sabe exatamente o que eu estou falando. Pois é, para a gente entender direitinho, assim, a autogeração, né, de energia é para a Compesa, mas é uma área de quanto? Como é que a gente pode entender? Olha, são aproximadamente 300 hectares em painéis. A gente fala um hectare, mais ou menos um campo de futebol. Então, quando você fala em 300 hectares, são 300 campos de futebol, para você ter ideia do tamanho do negócio, né? Então, foi uma obra que demorou praticamente 1 ano e 6 meses. E estamos no final, já entregamos e estamos muito E já está felizes. funcionando. Na prática, está funcionando, né? Está funcionando. E existem linhas de financiamento para quem está a fim de entrar nesse mercado, que quer fazer essa experiência, mas não está com capital suficiente? Cada vez mais aparecem linhas, né? Já tem os bancos de fomento, né? O BNB é o destaque, sem dúvida nenhuma. O Banco do Nordeste, por exemplo, ele tem linhas de financiamento, Exato, né? Mas outros bancos, Santander, Bradesco, todos os bancos observaram que existe essa demanda e estão criando produtos para isso. Vocês também orientam nesse sentido da tomada de crédito para poder investir? A gente indica, sim, é importante, às vezes demora, a gente indica, já invista, depois recicle o capital com essas linhas de financiamento, né? Para não ficar esperando, porque às vezes demora esse processo, mas a gente tem essa indicação, sim. A geração de energia, ela fica isenta de ICMS?
ou não? Não fica, né? não fica. É preciso fazer a conta e botar tudo no papel, porque vai entrar o imposto ali. Mas ela fica isenta de alguns encargos, tem descontos, ainda gera essa economia, né? É bem interessante a economia, sem dúvida nenhuma. E é um caminho sem volta. A gente vê muita gente que entra no Mercado Livre, por exemplo, eu tenho clientes que fazem na sua indústria e ficam doidos para fazer na casa. Poxa, para você é mais fácil, eu não preciso investir, é mais rápido, é mais clean, o contrato é mais fácil de entender. Então a gente fica na esperança que o mercado se abra para baixa tensão, como existe em outros países, né? Então, Portugal, Inglaterra, Alemanha, tem vários países que a abertura já é total. Praticamente, dependendo de onde você está, você tem vários fornecedores de energia, como é a parte de telefonia celular, né? A gente está um pouco atrás, está bem atrás da celular, né? O celular hoje, também quando abriu esse mercado, a gente ficava nessa história de portabilidade, como é que é isso, e funciona, né? E não tem muito problema. É interessante o senhor fazendo aí essa comparação, é bom que a gente olhe também para fora do Brasil, porque mesmo com tanta capacidade, né, que a gente tem de geração de energia solar, o Brasil ainda está atrás, né? China, Estados Unidos, Japão, o senhor falou aí da Alemanha, Índia também, isso. Não é? Então, assim, como é que a gente está na lista dos 10 países, né? Mas a gente tem capacidade para avançar? Tem, sem dúvida nenhuma. Do que depende o nosso avanço? Olha, a gente está no caminho certo, tá? Existem o que faltava engajar nesse processo, não era só depender de políticas governamentais, mas também o empresário enxergar isso. Então, o que aconteceu agora é que o empresário está enxergando que pode, que é simples, que não é tão difícil, que é fácil, que ele pode ir para a ponta lá e gerar sua energia. Então, quem tem consumo, quem tem grandes consumos, indústrias, shoppings. Quem tem um projeto a longo prazo, exato, né, pode pensar nessa possibilidade. Nisso, sem dúvida nenhuma, né? Já está acontecendo isso, né? Várias empresas estão nesse caminho, a gente entende que é um caminho sem volta, entende que a imagem da empresa melhora, que há linhas de financiamento do futuro. Eu tenho certeza que quem está investindo em energia sustentável, energia renovável, vai ter acesso a linhas de financiamento até para seu produto, até para sua empresa, diferenciadas. Isso acontece no mundo e vai acontecer aqui também. Porque as empresas, elas são vistas de uma forma diferenciada, como o senhor fala, quando elas estão alinhadas com a sustentabilidade. E aí é que entra a preocupação com o meio ambiente. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, que o senhor tem expertise nessa área, qual é o maior benefício para o meio ambiente quando se utiliza uma energia renovável, uma energia solar? Olha, sem dúvida nenhuma, a emissão de carbono, né, na atmosfera, sem dúvida nenhuma. Mas o maior benefício mesmo foi o que a gente teve em Flores, foi a mudança do astral da cidade. Sabe? Isso é realmente diferencial. A gente chegou na cidade, a cidade não tinha muitos empregos, tem pessoas que a gente assinou carteira de trabalho de profissionais de 50 anos que nunca tinham uma carteira assinada antes. E eles passaram a trabalhar de que forma? Como montadores, foram qualificados e saíram como montadores. Então, essa consciência da energia renovável, ela vai muito mais além do que apenas o meio ambiente, vai no todo o entorno, todo o environment, hoje você chega na cidade como Flores, como tem várias, tá? Você tem restaurantes novos, pousadas, supermercados. Então, realmente, você tem um benefício bem maior do que só deixar de emitir carbono, desenvolver. Você tem... não dá nem para contar, assim, é bem gratificante para a gente que investiu lá. Isso sim é o maior benefício da energia renovável. E quais são os cuidados ou os critérios que a pessoa ou uma empresa precisa observar na hora de contratar uma concessionária? É uma comercializadora, por exemplo. Uma comercializadora. Né? É importante saber o histórico, né? O histórico, às vezes é importante o histórico, a experiência, a qualificação dos profissionais e também o nível de relacionamento que você tem. Às vezes, a gente está no Nordeste, né, gente? A gente está no Norte, Nordeste. Então, nada como uma empresa do Norte, Nordeste para entender como se relacionar com o empresário local, né? Às vezes, você pega uma empresa
enorme, sem citar nomes, mas você entra no 0800, né? Você vai lá, quer falar, eu já vi muito caso que eu não sou atendido, trocaram, a pessoa que me atende agora é outra. E aí, enfim, o relacionamento ainda é muito importante, a gente sabe lidar com isso, a gente está nesse mercado, né, há muito tempo. Rodrigo, e como é que as pessoas podem encontrar ou acessar a Croma? Claro, a Croma Energia está em Instagram, LinkedIn, celular, boca a boca. Acha fácil, não tem ligando para cá. A gente está aqui com o site, a gente vai botar de novo aqui o site cromaenergia.com.br. As pessoas também podem entrar para entender como é o mercado e também como vocês trabalham, como vocês podem chegar, né, até elas. Tem aqui até as notícias que envolvem todo o sistema de energia solar, o mercado livre de energia também, né? Informações sobre esse mercado que é muito importante para todo mundo, até porque a gente está, né, num tempo em que a gente precisa realmente pensar no bolso, mas também no meio ambiente, né? Isso. A gente agradece demais. Ali, ó, a foto, você estava bem mais jovem naquela foto, né? Trabalhando para isso. Mas continua tão jovem quanto. Obrigado. Rodrigo, a gente agradece demais a sua participação aqui no Poder e Negócios, viu? Seja bem-vindo e fique à vontade para que a gente discuta sempre o melhor caminho para a gente seguir num mundo mais sustentável, né? Com energia limpa e renovável que a gente precisa. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Um bom dia para você. E assim a gente se despede. A gente marca um novo encontro com você no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Tchau, tchau. Até lá.